Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 54 e você já sabe, o Ala Esquerda é um podcast, um espaço de discussão dos principais temas esportivos, sempre contextualizando, analisando com muita crítica o ambiente do esporte, né? Esse podcast tem lado, tem posição política, tem enfrentamento. Aqui não, burguesão! Então, bora movimentar nossa mesa redonda que só gira para a esquerda, dando esse pontapé em mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Eu sou Alexandre Arraes e mando o primeiro canhotaço para o Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo bem, Alexandre? Olá, Tiago. Olá, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Bom dia, boa tarde e boa noite para a galera que nos ouve, quem nos acompanha. Para você que está chegando agora, está chegando hoje, nesse exato momento, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pode escolher o seu lugar preferido na nossa arquibancada e vamos juntos. Hoje temos aí o desfalque, os desfalques, né, da Mônica Cury e da Mariana Vantini, mas diferente dos times aí do Brasil, do Brasil e do mundo, né? A gente felizmente não tem desfalques por razão de Covid, né, Alexandre? A gente tem aí desfalque por razões acadêmicas, por razões de trabalho, por razões familiares, que são importantes também, mas felizmente, pelo menos até agora, e eu espero que continue assim, todo mundo com saúde. Então, mais uma semana aí de ala esquerda nesse país caótico, mas vamos lá, né? Você escuta este e os demais episódios do Ala Esquerda em diversas plataformas. Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e também no Spreaker, que é o site que nos hospeda e distribui o Ala Esquerda para diversos agregadores de podcasts, onde você nos encontra também. Então, estamos em todo canto, inclusive nas redes sociais. Mas isso já é missão para o meu amigo Tiago Porto. Vai lá, Tiago. Fala, Alexandre. Fala, Herbert. Bom momento a todos os nossos ouvintes. É sempre um prazer receber vocês aqui na nossa mesa, que só gira para a esquerda, como o Alexandre diz. Então, pegando o gancho do que o Herbert falou, nossas redes sociais, inclusive eu quero agradecer aqui a todo mundo que curte, a todo mundo que comenta as nossas postagens, no Twitter, @alaesquerda7 e no Instagram, @ala_esquerda7. Queria pedir para vocês comentarem mesmo, mandarem sugestões de pauta, mandarem críticas, mandarem canhotaços e elogiar também quando quiserem, que o intuito do Ala Esquerda é dialogar, não é mesmo, galera? Então vamos nessa, vamos começar nosso programa, que, como o Herbert falou, o Brasil tá caótico e no esporte não é diferente. Exatamente, Thiago. Pois é, vamos conversar sobre um tema que vem incomodando bastante, porque praticamente se incorporou à agenda quando se discute futebol no Brasil, principalmente futebol, que é essa questão da violência no ambiente esportivo. Até quando a gente estava discutindo essa pauta, o Thiago deu um título que eu acho perfeito e definitivo, né? Que é A Barbárie Brasileira no Esporte. A barbárie brasileira a gente vê aí todo dia, né? Que no Rio de Janeiro hoje, quando a gente está gravando esse programa na quinta-feira, acontece uma chacina absurda aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente está vendo toda essa situação da pandemia, né? O desrespeito absoluto aos direitos humanos do Brasil, os direitos trabalhistas, tudo isso que a gente está vivenciando o tempo todo. Uma barbárie avançando. Pior é que ela não está estabilizada, ela está avançando, ela segue avançando. E no esporte não poderia ser diferente. Mas aqui acho que vale a pena uma reflexão mais específica. A gente está usando esse espaço do podcast Ala Esquerda para poder entender um pouco o que está acontecendo. Será que a gente está normalizando também no esporte essa mesma violência absurda que a gente vê as pessoas sofrendo o dia a dia no Brasil? Quer dizer, agressão a jogador, são atos violentos, pedra atirada no ônibus, por exemplo, da Ponte Preta, que está disputando o Campeonato Paulista, com alguns atletas recebendo ferimentos por conta de pedradas que quebram ali a janela, machucando jogadores. No último Campeonato Brasileiro, todo mundo lembra, o ônibus do São Paulo indo para o Morumbi sofreu uma tocaia, né? Um grupo de pessoas estava esperando, inclusive com armamentos. Quer dizer, uma situação impressionante, né? A gente vê agressão, inclusive, a familiares de jogadores, ameaças de morte que já estão absolutamente normalizadas o tempo todo, nos muros dos clubes, em vários lugares, atentados.
Então, quer dizer, são situações muito preocupantes. Então, profissionais estrangeiros que já estão saindo fora, a gente vai poder conversar um pouco sobre o caso do Ariel Roland no Santos. Inacreditável, o Santos, um clube que teve impeachment outro dia de presidente, quer dizer, que não tem recurso para pagar praticamente nenhum jogador, que acaba de vender o seu segundo melhor jogador, que é o Soteldo, para o Canadá, jogando com uma garotada, e aí o time perde algumas partidas no Campeonato Paulista, tem uma dificuldade na Libertadores, e os caras vão para a casa do Ariel Roland, ameaçar a família do cara, fazer barulho na porta todo dia. Quer dizer, aí o cara fala, não vou ficar aqui, vou embora. Quer dizer, esse clima tóxico o tempo todo, isso sem falar, obviamente, nas redes sociais, que aí é inacreditável, né? O que a gente vê diariamente acontecer num ambiente escondido, camuflado, de uma certa covardia possível, que é das redes sociais, em que essas violências acontecem anonimamente, né? Alexandre, o curioso sobre o Ariel Roland é que o presidente do Santos, o novo presidente do Santos, assumiu um mandato agora no início desse ano de 2021, e ele disse que o Ariel Roland seria uma contratação para os 3 anos de mandato, ou seja, ele contava com o Ariel Roland até o final, pelo menos até o final do mandato dele. E aí, assim, em 3, 4 meses, o cara já vai embora por conta de vandalismo, de ameaças, enfim, é surreal. Exatamente, Thiago. No que se refere à questão das ações que a polícia vai fazer, Ministério Público, investigações, enfim, na maioria dos casos, não dá em absolutamente nada. Nas redes sociais, existe agora a possibilidade de identificar alguns grupos fazendo racismo, xenofobia. Na Europa, nesse final de semana, na Inglaterra em especial, teve um movimento importante, um boicote ao uso das redes sociais. Foi curioso que foi até no dia em que houve uma enorme manifestação da torcida do Manchester United, na véspera do jogo, no dia do jogo, contra o Liverpool. O jogo não aconteceu e todo mundo queria saber mais informações do que estava acontecendo na Inglaterra, em especial em Manchester, e tinha dificuldade, porque não só os jogadores estavam no boicote às redes sociais, a área de comunicação de muitos clubes e parte da imprensa esportiva que também se associou a isso por conta de alguns absurdos que estão acontecendo, né? Basta um jogador, né, que não seja branco, que não tenha origem ali dentro do ambiente da própria Inglaterra, basta ser um jogador que cometa uma falha numa partida, é impressionante o que acontece, a forma com que esse jogador é tratado. Isso aconteceu agora com o Fred, mas aí não é só com o brasileiro, acontece também com jogadores ingleses que são negros. Então, a gente está vendo isso o tempo todo, é absolutamente sufocante. Então, a minha primeira bola aqui que eu levanto para a gente discutir é isso. Será que não ficam usando muito essa questão da paixão do futebol? Futebol que movimenta paixões, o torcedor é muito apaixonado. Estão usando muito essa coisa da paixão para justificar qualquer tipo de atitude, e a gente está num ponto em que alguma coisa tem que ser feita para parar, ou absolutamente o que está acontecendo no futebol é um retrato da sociedade. Enquanto a sociedade estiver desse jeito, dificilmente o futebol vai estar de uma forma diferente. Vamos começar a levantar essa bola, Herbert? Vamos, Alexandre. Você tocou num ponto aí que para mim é fundamental, é o quanto que se naturaliza diversos comportamentos por conta da paixão, né? Primeiro que eu queria deixar bem evidente que a gente já tem violências que são naturalizadas bem antes da gente falar sobre a violência física, né? No futebol a gente sempre conviveu com racismo, com homofobia, com machismo, com xenofobia, com preconceito de classe. E todas essas e mais outras são formas também de violências que já são normalizadas. Só que essas são violências verbais, né? E esse tipo de violência ela é tida como de menor intensidade, como menos séria que a violência física, justamente porque a gente vive num país que é muito violento, né? Que muita gente morre de morte matada. Então, sempre foi assim e vai continuar sendo por muito tempo, porque as instituições fazem vista grossa ou mesmo patrocinam isso, né? Dependendo de onde e com quem acontece essas determinadas violências. Às vezes é até interessante. E aí, você fala também da questão das redes sociais. Isso é muito importante da gente falar, porque você pega qualquer documentário ou numa observação mais atenciosa, a gente vê que as redes sociais elas vivem de crises, de uma certa indignação e de fake news. A televisão, por mais que seja anterior, ela não é diferente
até porque hoje em dia ela também segue o ritmo das redes sociais. Então, essas redes elas acabam funcionando como um balão de ensaio do ódio, digamos assim, porque essas redes elas vão pautar, né, os debates esportivos na televisão, eles vão pautar as ações dos dirigentes, das torcidas, né, isso acaba inflamando as crises e gerando sempre um clima caótico e para repetir a palavra aqui, de uma certa indignação que muitas vezes não se justifica, que às vezes, inclusive, é desnecessária. Aliás, mais do que desnecessária, muitas vezes não condiz com a realidade, né? Se é impossível tratar qualquer torcida como um organismo único, como uma coisa única, sem marcar as diferenças, as individualidades, as associações, isso também deveria ser mais determinante ainda quando a gente trata das redes sociais. Porque quando há episódios de violência, e aqui não é propaganda nenhuma para esses atos de violência, mas a narrativa mais comum é de que esses não são torcedores de verdade, são parte da torcida, não representam a torcida. Então, por que diabo as movimentações em redes sociais recebem tanta atenção, né? A gente pode ver aqui no Twitter os termos, as frases. Geralmente se tem 2, 3, 4 mil pessoas comentando, falando sobre determinado assunto, criticando determinado técnico, dirigente ou treinador. Então, por que isso vira pauta para a televisão? Acaba virando um sistema de retroalimentação, né? Então, há a insatisfação, há o movimento do torcedor nas redes sociais. Isso ganha uma proporção bem maior na televisão, porque é interessante acompanhar a crise, é interessante inflamar essa crise, porque isso dá audiência, e isso é devolvido para o ambiente esportivo. Então, como se fosse algo bem maior do que de fato é. Então, acaba impulsionando as cobranças, as demissões e também a violência. Então, é gasolina no fogo, e os programas esportivos e a grande imprensa, de maneira geral, tem a sua parcela de culpa, não só no futebol, tá? A gente pode falar também da questão política. Não é a pauta agora, mas isso acontece. Eu vou dar um exemplo de algo que eu vi ontem, inclusive foi até em outro país. Ontem foi a semifinal, né? O jogo de volta da Liga dos Campeões. E aí, no final do jogo, o Eden Hazard, que hoje é do Real Madrid, mas é ex-jogador do Chelsea, foi lá, abraçou os companheiros, riu. O cara jogou diversos anos no Chelsea, é ídolo do Chelsea. E aquilo começou a ser inflamado nas redes sociais, né? O cara não rende no Real Madrid, o cara não joga nada, tá sempre no departamento médico, o time é eliminado e o cara tá rindo com seus ex-companheiros. Ora, primeiro, né? É de bom tom? Não é de bom tom. Mas é natural, o cara tá encontrando pessoas que ele conviveu durante 5, 6 anos da vida dele, tá cumprimentando os caras ali pela vitória. Não é nenhum desrespeito. O torcedor não gostar disso, eu até entendo, mas quando isso começa a virar pauta, quando começa a virar debate esportivo, quando começa a virar opinião de jornalista, isso é inflamado. É lógico que a violência não vem daí, né? Não vem da imprensa. Mas quando isso é inflamado, o risco da violência, desse ambiente absolutamente tóxico e imprevisível, ele ser inflamado, é muito maior. Então, o jeito que se debate futebol hoje, o esporte de maneira geral, mas aqui a gente está tratando do futebol, sempre necessitando de crise, de uma opinião contundente, de uma indignação, e aqui a gente também tem que falar de perfis de torcedores, seja um perfil individual, né, uma pessoa que se apresenta ali, ou um grupo de torcedores, se identifica na internet, e aí, às vezes, essas pessoas têm 4, 5, 10, 20, 30, 100 mil seguidores, que seja, mas 100 mil seguidores, 100 mil contas que seguem aquela pessoa ali, que seguem aquele grupo, não podem representar jamais um universo de 5, 10, 15, 40 milhões de torcedores. Então é essa conta que a gente tem que fazer. Então a gente bate muita palma e também vai muito no fluxo das redes sociais, muito por conta desse sistema de retroalimentação que a mídia, a grande mídia, né, a grande imprensa, proporciona para se manter a audiência, para se manter sempre um debate que é tóxico. Enfim, falei demais, depois eu falo sobre a questão do Ariel Holan e dos treinadores de maneira geral, que eu tenho um dado aqui muito interessante para trazer, mas agora eu vou abrir o microfone aí para o Thiago, para a gente seguir no debate. Galera, não é fácil. Queria só deixar primeiro minha indignação
sobre o que o Alexandre falou da chacina que está ocorrendo no Jacarezinho. São 25 pessoas que morreram. É a operação policial mais letal de que se tem notícia no Rio de Janeiro. Então, o mínimo que tem que acontecer é a prisão do governador Cláudio Castro. É absurdo, é surreal demais. Até quando vão nos matar? Que não vai acontecer, né? Convenhamos. Não vai acontecer, mas é o que teria que acontecer. Então, parem de nos matar. É só o que a gente quer. Bom, vamos falar sobre a barbárie no esporte, né? Assim, a gente trouxe alguns casos aqui, e um caso que me chocou bastante foi o da jornalista do Globo Esporte lá no Piauí, que cobria um clássico entre Altos e Fluminense do Piauí, e ela começou a filmar uma discussão entre o técnico do Fluminense do Piauí e o presidente do Altos. Quando ela estava filmando com o celular dela a discussão, um funcionário profissional, não sei o que ele era, veio na direção dela e começou a xingar e agredir, botou a mão no pescoço dela e tirou o celular da mão dela. Assim, uma violência totalmente injustificada, sabe? Uma agressão machista, né, de um homem contra uma mulher e totalmente injustificada. Então é esse tipo de violência que está sendo, como vocês falaram bem, está sendo naturalizada no futebol brasileiro, acontece o tempo inteiro e ninguém fala nada, sabe? Tá tudo bem, é coisa do futebol, é no calor do momento. Gente, não é assim. O futebol não é uma bolha, o futebol faz parte da sociedade, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos atos, tanto quanto seriam em qualquer outra situação na vida. A gente teve ano passado, em 2020 também, a invasão dos torcedores do Figueirense lá no estádio Orlando Scarpelli. Eles agrediram jogadores, agrediram membros da comissão técnica do Figueirense. Na época o Elano, né, era o treinador do Figueirense. E, assim, a gente vê 1, 2, 3, 4 vezes e nada muda. E eu achei super interessante, super sensato o ponto que o Alexandre tocou e que o Herbert complementou muito bem, sobre a justificativa da paixão para justificar isso. Cara, que paixão é essa? Que paixão é essa que você agride, que você maltrata? É a mesma coisa que muitos machistas usam para justificar agressões com as mulheres. Porque eu sou apaixonado e eu bati por causa disso. Que tipo de paixão é essa? Não é paixão, isso não é paixão. Isso é ódio, isso é puro ódio. E o Brasil está dominado pelo ódio. Basta a gente olhar para a cadeira da presidência que a gente vê a personificação do ódio. Então, isso está refletindo. Não que antes do Bolsonaro não existisse, é claro que já existia muita violência, mas hoje isso é incentivado, isso é aplaudido, isso somos nós hoje, né? Então não há muita perspectiva de melhora, mas a gente traz essas situações aqui para dizer que a gente não concorda, para dizer que a gente quer um outro tipo de futebol e que a gente não é contra manifestações de torcedores, né? Por exemplo, na Inglaterra, torcedores do Manchester United fizeram uma manifestação grande pedindo a saída dos norte-americanos que são donos do clube, né? E esse tipo de manifestação a gente apoia, porque, é claro, a gente não apoia que haja violência contra pessoas inocentes que não tem nada a ver com a situação, mas a gente apoia, sim, essa manifestação de torcedores querendo o clube de volta, querendo o clube pro povo, né? E não um clube dominado por milionários que não conhecem a história do clube. Perfeito, Thiago. Eu, inclusive, queria pegar esse gancho que você colocou. Durante muito tempo, né, um dos excludentes de ilicitude, olha aí, lembra do Moro, esse pacote aí de ações que a defesa da bancada da bala, do Bolsonaro, essa coisa do excludente de ilicitude, né, que garantia que o policial pudesse atirar em qualquer pessoa praticamente, sem maiores responsabilidades, sob o argumento de que
mas ele estava sendo ameaçado, há alguma situação complicada. Não é à toa que uma grande parte da imprensa está falando dessa chacina que já aconteceu hoje no Rio de Janeiro, falando de morte de suspeitos. E é assim que eles vão tratar todas as pessoas pobres, negras, que moravam na comunidade, que morreram. Vai ser sempre visto como suspeito. Mas no caso do esporte, essa história do excludente de ilicitude, que durante muito tempo já foi usado, que você deu mesmo os exemplos de homens que matavam as mulheres quando eram traídos, né? Que era a história da defesa da honra. E essa coisa da defesa da honra começa a aparecer quando o exemplo que o Herbert colocou do Hazard. Para mim é típico isso. Eu vi hoje no Twitter um programa de televisão na Espanha, na linha da Atena do esporte, uma coisa assim, meio Wagner Monte do esporte, né? Esses justiceiros. O cara, um discurso assim com direito a um piano tocando no fundo, assim, destacando, né, com algumas notas as frases que ele falava, e ele gritando que o Hazard não poderia nem voltar para a Espanha, não poderia estar nunca mais no Real Madrid, porque o que ele fez era um absurdo, ele estava debochando do clube. E é isso, é a defesa da honra por trás dessa canalice, né? Porque aí o objetivo... E aí, aqui que eu queria entrar nessa segunda observação, que é assim, quem está por trás desses interesses, né? A quem interessa individualizar no jogador ou no técnico problemas que são do ambiente esportivo. E aí vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo no futebol do Rio de Janeiro. Nesse momento, o Tribunal de Justiça Desportiva, parte do Ministério Público, a Polícia Militar, está investigando alguns jogos que aconteceram aqui no campeonato. Primeira divisão do Rio de Janeiro. Em destaque para o jogo Madureira e Macaé. Um jogo que foi 4-2 e que teve uma quantidade absurda de apostas nesse placar. E aí começou um levantamento da possibilidade de ter sido um resultado armado. E aí você olha qual é a realidade do futebol do Rio de Janeiro. Clubes de baixo investimento completamente falidos. Eu não estou afirmando que aconteceu, porque não tenho provas. Mas pensando na possibilidade que isso tenha acontecido. Um clube que há meses não paga seus jogadores, que toda partida os jogadores sentam no chão por 2 minutos, 3 minutos para se manifestar contra a ausência de pagamento, uma federação com interesses nada republicanos, um ambiente esportivo aqui do Rio de Janeiro comandado, né, por interesses absolutamente distantes de qualquer melhoria e qualidade do futebol. Então, assim, a quem interessa não olhar para nada disso, para a organização do nosso futebol, para as entidades que estão à frente disso, para os clubes que estão comandando esse processo, aos diversos atores que se beneficiam com toda essa situação, e é para quem é interessante individualizar. É naquele atleta, vamos jogar pedra na casa da mãe do cara, é discutir com a esposa do cara que está indo na feira, é fazer um negócio contra o técnico, principalmente técnico estrangeiro, que aí já tem um certo discurso na mídia contra técnicos estrangeiros, então mais fácil ainda falar daquele estrangeiro que ninguém conhece. Então, quer dizer, isso é uma coisa que tem que ser analisada com muito cuidado, né? Para onde esse tipo de violência descaracterizada de uma análise de contexto, de um entendimento de por que o Santos está nessa situação, que justifica o time estar com poucas chances de seguir na Libertadores e com praticamente, acho que já foi até eliminado, inclusive, das finais do Campeonato Paulista. O que fez isso acontecer? Foi o Roland? O Roland é o responsável? Então vamos na casa dele jogar bomba, não deixar o cara dormir, até o cara ir embora do clube? A quem interessa isso? Ou um clube que a gente acompanhou nos últimos anos, fora diretor acusado de racismo, teve caso de torcedoras também, que foram perseguidas por diretores do clube em redes sociais e fez denúncias em conselhos de direção do clube, que não aconteceu nada, impeachment de presidente, esquemas complicados em vendas de jogadores, jogador abandonando o clube por falta de dinheiro, agora o desmantelamento completo do elenco. Quer dizer, tudo isso é fundamental para a gente ver, né? Quer dizer, para onde a gente está indo, né? A ampliação enorme dessa violência e, principalmente, né, conseguir tentar olhar, né, num contexto mais geral, quem se beneficia nessa individualização dessa violência
e sabe-se lá o que vai acontecer. Qualquer dia desse, uma pedra acerta a cabeça do jogador aí, morre, acontece uma coisa louca para alguém tentar tomar alguma atitude em relação ao que está acontecendo. Alexandre, antes de eu iniciar aqui a parte que eu separei, tem algo aí, você falou muito bem da questão do Santos. Eu ia falar que era algo específico do Santos, né, mas não tem como dizer que é. Mas para citar um jogador para servir de referência para algo que está acontecendo e vai precisar ser muito investigado e estudado daqui a algum tempo. Um dos responsáveis, quer dizer, vou colocar de maneira diferente, né? Uma das coisas que foram responsáveis por essa queda do Santos, além de tudo isso que você listou, é a própria queda de rendimento do Marinho. E aí pode parecer que eu estou criticando o Marinho, mas não, o Marinho ele faz parte de um grupo de atletas, e agora não é nem só no futebol, que não voltaram a ter o mesmo rendimento, pelo menos não ainda, depois de ter Covid, né? De ter testado positivo, de ter ficado com Covid, de ter aí suas capacidades fisiológicas comprometidas por conta dessa doença. Então, esse também é um tipo de violência, né? O que submeteram os jogadores e profissionais da área do esporte a competirem também é uma forma de violência. Então, é importante a gente marcar esse momento e esse argumento aqui também. Mas enquanto você falava do Ariel Holan, eu queria trazer um dado um pouco mais geral, algo que eu pensei ser interessante trazer para cá hoje, que é um estudo do Matheus Galdino, na Universidade do Futebol. Se qualquer um clicar aí no Google, é fácil de achar o site da Universidade do Futebol. Vocês vão achar logo um resumo do próprio autor, né? É um artigo científico completo, que tem várias informações, e tem lá um resumo na página. E aí ele está falando basicamente sobre o impacto das demissões de treinadores no futebol brasileiro. Então é um estudo que pega ali de mais ou menos de 2003 até 2018, faz algumas análises quantitativas e qualitativas. E por que eu achei interessante para trazer isso hoje, né? Por conta dos motivos de demissão de treinador. Mais uma vez, o estudo é muito completo, tem muitas coisas interessantes lá que a gente pode falar num outro dia, mas eu vou fincar meus pés nessa dimensão aqui. Então, o primeiro motivo, que não necessariamente também é uma lista, é uma listagem de primeiro, segundo, terceiro, é só uma ordem aqui. Então, o primeiro motivo é o rendimento esportivo numa janela de 4 jogos sequenciais, ou seja, no curtíssimo prazo. Não quer dizer que sejam apenas os primeiros 4 jogos? Não. Ele está dizendo no estudo que 4 jogos sequenciais, 4 resultados negativos são motivo de demissão ou pelo menos de ameaçar o emprego do treinador. Então, às vezes, o treinador pode estar 1 ano, pode estar 6 meses, pode estar 8 meses. A gente está vendo isso agora, inclusive, com o treinador do Palmeiras, né? O cara foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores e agora está sofrendo pressão. Acho que não está ameaçado de demissão, mas sofrendo pressão por conta de uma sequência de resultados negativos. Então, em média, são necessários 4 jogos para que um trabalho que o trabalho seja contestado e que isso vá acarretar numa demissão. O outro motivo são as expectativas superestimadas, né? Então, o que ele quer dizer com a questão das expectativas são jogos em que deveria se ganhar, né? Que contam-se ali com os 3 pontos ou no mínimo com um empate. Aqui eu tenho na minha mente aqui de cara, por exemplo, o jogo que o Cruzeiro praticamente foi rebaixado, né? O jogo contra o CSA, que também já estava praticamente rebaixado. E na tabela ali, né, os especialistas, né, o próprio clube, mas também os especialistas da imprensa contam como 3 pontos que tem que ganhar, não pode perder. Então esse tipo de jogo, quando se não se atende à expectativa, sem analisar o contexto, ela também é motivo de demissão. E o outro motivo, por fim, é o desempenho em competições paralelas, né? Principalmente competições eliminatórias. E aí a gente está falando de Libertadores, de Sul-Americana, Copa do Brasil e também de campeonatos estaduais, dependendo de como for a derrota, né? Então, um jogo de Libertadores às vezes é o suficiente para desmanchar um trabalho, e assim acontece também com a Copa do Brasil, com a Sul-Americana e os estaduais, como eu disse anteriormente. Então, se a gente analisar
esses 3 itens, o rendimento esportivo numa sequência de 4 jogos, as expectativas superestimadas, o desempenho em campanhas paralelas, né, em jogos eliminatórios de competições importantes. Tudo isso a gente vai chegar num caminho de apontar também para a mídia esportiva. Tudo isso, todos os debates esportivos, eles são pautados por esses itens, né? Pela sequência negativas, pela a derrota que não se pode ter, os pontos que não podiam se perder, a eliminação numa competição importante, e isso vai inflamando. Como eu disse, vai gerando um sistema de retroalimentação. E essa pressão de imprensa e de torcida, que, mais uma vez, é inflada pela televisão, pelas redes sociais, é um ambiente muito confortável para dirigentes que são covardes tomarem decisões irresponsáveis, né? Estou falando de demissão, eu estou falando... A gente ouve, né? Não posso garantir que isso acontece, mas no mundo do futebol tudo é possível. Mas de dirigente que afrouxa a segurança quando o time está em crise, para que a torcida vá lá protestar, para que jogue pedra em ônibus, enfim, esse tipo de coisa. Então a gente está diante de um jornalismo também. A classe de dirigente a gente está cansado de bater aqui. Mas hoje eu quero focar na questão do jornalismo que não informa, né? Estou falando de jornalismo esportivo, mas jornalismo que não informa. Pelo contrário, ele desinforma, né? Tanto é que, para ampliar aqui a questão da violência, essa questão do campo de jogo, de resultados, de violência de torcida, ela é muito explorada no noticiário esportivo. Mas tem outras questões que são completamente invisibilizadas. Pelo contrário, na verdade, se joga para uma outra cara do jornalismo, que é o jornalismo policial, o jornalismo político, enfim. Que, por exemplo, casos de estupro no futebol, o quanto que se evita falar disso, se joga para uma outra área do jornalismo, para uma outra área, às vezes, da própria emissora. Jogadores, por exemplo, que são envolvidos em casos de atropelamento, de batida, de excesso de bebida alcoólica e direção. Então, há uma escolha bem evidente do que deve ser explorado, do que deve ser noticiado, o que dá audiência e o que deve ser esquecido, ou o que deve ser empurrado para debaixo do tapete. Então, o que se escolhe é o que vai dar, para usar o termo atual, né, o que vai dar engajamento, o que vai dar resultado. Às vezes esse engajamento vai inflar uma violência, um ato de violência. Então a gente vai ter casos de torcedores indignados que vão querer buscar jogador em balada, por mais que a balada já seja um erro, já seja um tipo de violência, inclusive, nessa pandemia. Vai ter casos de torcedor que vai querer quebrar ônibus, vai querer cercar jogador, muito inflado por esse sistema que a gente tem de sempre estar exibindo e reexibindo esse tipo de violência, com perdão da redundância, mas também aumentando-se a pressão em coisas que não deveriam ter tanta atenção, ou pelo menos ter o seu processo respeitado. Enfim, é isso. Vai lá, Thiago. É isso, Herbert. Aqui no Brasil a gente vê, né, que a imprensa, e isso inclui a imprensa esportiva, inclui a imprensa de forma geral também, a imprensa lucra com o caos, né? A imprensa, ela quer ver o circo pegar fogo. Então, ela, da mesma forma que a imprensa sabe bater em alguém quando alguém está errado, ela, como foi, por exemplo, no caso do Robinho, eu lembrei do caso do Robinho porque vocês falaram sobre torcedoras do Santos que sofreram represálias de dirigentes, por conta do caso Robinho, que grande parte da torcida do Santos e a maioria mulheres foram contra a contratação do Robinho, que é condenado por estupro na Itália. E aí a imprensa, com razão, caiu de pau no Robinho, mas só porque isso geraria um bom engajamento. Porque na situação do Cuca, por exemplo, que também teve uma condenação semelhante por um caso de estupro que ele estava envolvido quando ainda era jogador. E como não deu tanta repercussão e como não houve uma pressão tão grande, aí a imprensa se calou. Né? A imprensa se calou, o Cuca está trabalhando normalmente no Atlético Mineiro e segue o jogo. Então a imprensa lucra com o caos. A imprensa ela só vai aonde dá o engajamento. E aí não importa se é um bom engajamento ou um engajamento para o mal. Eles querem ver os números, né? Enfim, o Herbert falou sobre expectativas, que é uma das causas das demissões, são expectativas superestimadas. E eu só consegui lembrar da passagem do Ramon, ex-jogador Ramon,
pelo Vasco no Brasileiro do ano passado. O Ramon fez um excelente início de campeonato com o Vasco, mesmo com o Vasco não tendo um bom time. Era senso comum que o Vasco não tinha um bom time. Todo mundo, inclusive antes do Brasileirão, criticava o Vasco. E aí o Ramon fez aquele início, aquelas 4, 5 primeiras rodadas muito boas. O Vasco chegou a ser líder. E aí criou-se uma expectativa superestimada. E a imprensa, que antes criticava o time do Vasco e a diretoria, passou a tratar o Vasco como um dos candidatos ao título. Precocemente. E aí, é óbvio que ao longo do campeonato as coisas foram ficando mais normais, sem aqui nenhum desrespeito ao Vasco, só pelo momento atual que o time não tinha condições de disputar o título, né? E aí o Vasco começou a perder alguns jogos, saiu da liderança, e aí o Ramon já foi perseguido, já foi demitido, e acabou que o Vasco caiu para a segunda divisão. Eu acredito que se o trabalho do Ramon fosse mantido, o Vasco não teria caído para a segunda divisão. Poderia nem ir para a Libertadores. Oi. Rapidinho. Isso, inclusive, dá para a gente falar sobre jargões que são um tanto quanto prepotentes e às vezes até preguiçosos, né? Um deles é essa questão dos 12 clubes grandes do país. Se a gente for analisar por grandeza, por história, talvez a gente tenha até mais. Tem grande que no contexto do estado ou da região, tem grande que é no contexto nacional, internacional. Eu também acho isso também uma grande palhaçada, não é pra gente ficar debatendo isso. Mas essa história de que o Campeonato Brasileiro começa com pelo menos 8, 10 clubes tendo chance de ser campeão, cara, isso é uma tremenda mentira e uma tremenda preguiça, né, cara? Porque a gente vê nos últimos anos quem tem sido campeão é quem tem mais dinheiro e consegue realizar um trabalho minimamente competente. Então a gente não tem que parar com essa mania de dizer que todo mundo tem chance, que o Campeonato Brasileiro é muito disputado, que é muito equilibrado, porque não é. A realidade está aí posta, basta querer fazer o trabalho de informar melhor, de entender melhor, e de bater em quem tem que bater, né, cara? Porque não adianta querer dizer que tem competitividade, essa competitividade toda, que todo mundo pode ser campeão, que não pode. Então, alguns times, inclusive times grandes, tem que trabalhar com expectativas mais que sejam mais de acordo com sua realidade atual, não com sua história. Isso quem está falando é um botafoguense. Exatamente, Herbert, exatamente. Essa coisa da expectativa superestimada às vezes gera uma reação desproporcional e é algo que é amplificado pela mídia, né? A torcida se empolga, a mídia vai na onda da empolgação, ganha engajamento com essa empolgação e depois ganha engajamento com a crise que é causada pela expectativa superestimada. É algo que acontece. É triste a gente ver que mesmo em uma fase boa do Flamengo, ganhando títulos, disputando todos os campeonatos, ainda há esse tipo de violência no Flamengo, né? Ainda há muita violência nas redes sociais, contra o Rogério Ceni, por exemplo. A torcida xinga o tempo inteiro. E tem um caso emblemático para mim, que é o Hugo Souza, o goleiro jovem Hugo Souza. Apareceu no Brasileirão do ano passado, quando teve um surto de Covid no Flamengo. O Flamengo tinha mais de 20 desfalques por Covid, botou a garotada para jogar, e o Hugo Souza pegou tudo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, no Allianz Parque, e aí, assim, é um goleiro super promissor, alto, com reflexo apurado. Só que é natural que um goleiro de 22 anos tem oscilações, né, no desempenho. Só que a reação da torcida em relação ao Hugo Souza é extremamente desproporcional, e eu vejo muito de racismo, assim, de muita gente com o Hugo Souza. A gente tem um fenômeno ridículo aqui no Brasil, que é o fato de não confiar em goleiros negros, né? Existe um mito idiota, não sei quem inventou isso, de que goleiro negro não é confiável, e aí o goleiro negro, quando falha, a reação é totalmente desproporcional, absurda, e já querem mandar embora e xingam. E eu vejo um goleiro com um potencial enorme, um cara com potencial para daqui a 5, 6 anos ser titular da seleção brasileira, mas que a própria torcida do Flamengo quer queimá-lo por conta de novo, expectativa superestimada, e nesse caso tem racismo também. Eu vejo muito contra o Vitinho também, que os xingamentos às vezes são muito desproporcionais. Queria também lembrar um caso que aconteceu
nessa semana, né? Um apresentador do Sport TV, o Magno Navarro, apresentou o programa vestido de Gil do Vigor, né? Esse personagem maravilhoso que o Big Brother Brasil 21 trouxe pra gente. E ele apresentou o programa vestido de Gil do Vigor, imitando Gil do Vigor, falando sobre... Só que assim, não foi uma imitação desrespeitosa, ele simplesmente fez a caracterização e foi falando, foi apresentando o programa como Gil do Vigor. Mas na parte que ele falou sobre o Fluminense, torcedores do Fluminense, assim, escracharam o cara, acusaram o Magno de homofobia, e assim, o Magno em nenhum momento foi homofóbico, mas o Paulo Nunes foi, porque o Paulo Nunes, quando viu o Magno vestido de Gil do Vigor e com o escudo do Fluminense na tela, ele falou, o cara sacaneando o Fluminense, não sei o quê, né? Como se ser homossexual fosse motivo de vergonha. Então, o Paulo Nunes, com uma frase, ele foi homofóbico e gerou na torcida do Fluminense essa revolta. Os caras, e aí é algo que eu fico, assim, é sintomático no Brasil, né? Os caras pedindo respeito com as cores, com o clube, respeito com o Fluminense, igual essa galera faz com essa galera bolsominion aí, fanática, faz, que se vestindo de verde e amarelo, pedindo respeito com as cores e a bandeira brasileira, como se a bandeira brasileira não tivesse uma história colonizadora, enfim. Mas isso é papo para outro programa. Então, esse caso, assim, também é emblemático da violência, como o Herbert falou. A violência não é só agressão física, são vários tipos de violência, e como o machismo e a homofobia, assim, estão extremamente presentes no cenário do esporte, do futebol brasileiro atual. São sintomas da barbárie que a gente vive, né? É racismo, é homofobia, é machismo, é xenofobia, sabe? São expectativas absurdas. É o torcedor que acha que o seu clube tem que se dar bem acima de tudo e que os outros têm que se ferrar de qualquer jeito. E, enfim, e aí já acaba gerando esse clima bélico, tóxico, que leva às agressões físicas, leva a apedrejamento de ônibus, leva a agressão a repórteres, leva a agressão a jogadores, membros da comissão técnica, enfim. Então é algo que tem que ser mudado radicalmente no nosso esporte, é algo que a gente precisa achar maneiras de mudar, de ter uma mentalidade menos explosiva, digamos assim. Beleza, Thiago. Vamos aí para as nossas considerações finais e despedidas em mais uma edição do Ala Esquerda. Em relação a essa questão do goleiro negro, né, Thiago, isso foi uma ideia racista que as pessoas tentaram colocar como um fato a partir da Copa de 50, né? Foi por conta da derrota do Brasil, o goleiro era um goleiro negro, que era o Barbosa, e a partir daí criou-se esse mito de que um goleiro negro não poderia estar na seleção brasileira, mesmo que a gente já tenha tido goleiros negros muito bons depois disso. O Dida é um exemplo aí que me vem rapidamente à mente, mas para a questão do Barbosa, né? Quem fala hoje em cancelamento, essa história das redes sociais, os cancelamentos, não imagina o que foi a vida do Barbosa. Quem teve a oportunidade de acompanhar alguns dos documentários ou alguns programas sobre o Barbosa, que assim, são depoimentos daqueles assim não é de cortar o coração, assim, de abrir o coração, ele cair na rua. O cara fala assim, tem um que aparece muito, volta e meia aparece na televisão, que ele fala, um tempão depois da Copa do Mundo, eu fui no supermercado com minha filha, estava lá fazendo compras e uma mulher parou com o filho, me apontou e falou assim, tá vendo aquele homem? Ele foi o responsável da gente ter perdido uma Copa. E isso foi, assim, a vida desse cara posteriormente à Copa do Mundo de 50. Então, quer dizer, é absolutamente terrível. E o mais incrível é que tantos anos depois, a gente vê, por exemplo, o Fred, que é um jogador brasileiro negro, ele fazendo uma temporada espetacular. Olha, quem elogia muito o Kanté, guardando um pouco as proporções, tá? Não quero exagerar, que o Kanté é acima da média. Nós temos um Kantézinho, sabe, que é o Fred. Quem está acompanhando os jogos do Manchester United é brincadeira. Ele está em todos os lugares, ele marca, ele sabe sair jogando, ele faz lançamento.
Assim, seria um absurdo que o Tite continue convocando Douglas, aquele que era do Vasco, a Alan, o Arthur, que está lá na reserva do Juventus, e não levar o Fred. Seria um absurdo. O que acontece? O Fred está fazendo uma temporada maravilhosa, cometeu um erro num jogo aí, você precisa ver o que aconteceu nas redes sociais. Então as pessoas têm que entender, se a gente não fizer uma leitura de classe também, sabe, sobre como é que os europeus enxergam os latino-americanos, assim, a gente não sai desse lugar, né? Outro dia eu ouvi de novo aquela música do Chico Buarque, né? Geni e o Zeppelin. Eu aconselho todo mundo a ouvir aquela música, né? Incrível, né? Um personagem que, assim, representação do povo, né, brasileiro, era uma prostituta que era menosprezada, era odiada, atacavam pedra, atacavam tudo nela, e um dia acontece nas circunstâncias em que precisam dela, né? Então tem até a frase lá, o prefeito de joelho, o bispo com os olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Aí vem todo mundo agradar, vem todo mundo, né, querer que ela seja útil, e aí logo depois que ela é útil, voltam os mesmos tratamentos, as mesmas coisas. É assim, quando a elite se diverte, usa uma parte, né, da população brasileira, enquanto ela é útil, aí tudo bem. Mas no momento que ela deixa de ser útil, no momento que ela colocar o dedo na ferida, no momento que ela deixar de atacar o Roland, de atacar o jogador que perdeu o pênalti, de querer bater na mulher do cara que estava no supermercado, e ela olhar para... Por que o Santos caiu de produção? Porque está jogando de 2 em 2 dias? Por que o Palmeiras está jogando de... Outro dia ia jogar um intervalo menor do que 48 horas, porque estava num outro país e tinha questão de 1 hora de fuso horário. Aí ninguém fala mal da Conmebol, ninguém fala mal da CBF, ninguém fala mal dos clubes que aceitam essa situação, que nunca romperam, nunca fizeram uma liga de verdade, né, que faz seus acordos com o bolsonarismo para conseguir essa vantagem, né, que tem esses acordos absolutamente espúrios aí nos bastidores, nesses contatos de televisão também, altamente suspeitos em relação a Copas do Mundo, que já aconteceram, né, denúncias para tudo quanto é lado. Isso, quando você aponta outra pessoa deixa de ser culpada. E para esses caras manipularem é muito simples, é muito fácil, eles continuam fazendo, né? Colocam algumas pessoas para serem, digamos assim, o boi de piranha da vez, né? É o Hugo Souza aqui no Flamengo, que basta o garoto aparecer com um carro melhor, é um problema seríssimo. Agora, se o Gabigol ir para um cassino sem máscara, não é questão, né? Praticamente não é questão. A torcida não se mobiliza, não se mobilizam determinados setores, seja da imprensa, seja de redes sociais, para ir a fundo nessa história. Não, fica por isso mesmo. Já passou, já esqueceu, vamos adiante. Mas outras coisas não são esquecidas nunca. Então, realmente, é uma situação muito complicada. Acho que é um retrato um pouco dessa situação que a gente está vivendo, né? Enquanto a gente está discutindo mais uma frase absurda do presidente, está lá o Banco Central agora independente, aumentando no intervalo de 3 semanas, 2 vezes a taxa de juros. Então, quer dizer, esses bancos, donos da dívida pública, títulos da dívida do governo, estão aí, ganhando absurdos, enquanto o arroz aumentou 200%, o feijão aumentou 200%, vai aumentar novamente gasolina, luz, é isso que a gente está vendo. Em alguns países as pessoas não estão aguentando mais isso. Está aí o caso da Colômbia. Hoje a rodada toda da Libertadores teve que ir para o Equador porque a população não está aguentando mais. Vamos ver, pode ser que em algum momento uma parte da população não aguente mais, vá para a rua, se manifeste, porque não é possível que a gente permita que essa barbárie continue. Agora, entendendo, fazendo uma leitura política e tendo gente para ajudar essa população a fazer leitura política, de que não é atrás do técnico, do jogador. Isso não vai resolver absolutamente nada, nem do esporte, nem da nossa vida. Tem muitas outras coisas importantes que a gente tem que ver. Beleza, galera. De minha parte é isso. Passo aí para o Herbert para a gente ir encaminhando aí o nosso final. Valeu, Alexandre. Vou dar aqui 3 toques de primeira, 3 toques rápidos para também encerrar minha participação. Você levantou alguns pontos aí que eu queria comentar. Na verdade, nem comentar, né? Trazer exemplos. Um exemplo da própria Inglaterra. Você estava citando aí o caso do Kanté, do Fred, futebol inglês de maneira geral. O Sterling, que é do Manchester City, um jogador negro de origem jamaicana, se eu não me engano, ele recebeu comentários, além dos comentários sobre racismo, que são muito comuns, ele já recebeu críticas, digamos assim, da imprensa inglesa por ser deslumbrado, né? Ele pegou o salário dele e comprou uma mansão, como vários jogadores fazem, diga-se de passagem,
e foi acusado de ser deslumbrado, de estar usando mal o dinheiro, de só pensar em riquezas, enquanto um companheiro de equipe dele, o Phil Foden, que é um jogador um pouco mais jovem, também comprou uma mansão, mas comprou uma mansão para a mãe dele. E esse jogador foi visto como alguém inteligente, que estava investindo no mercado imobiliário, que pensava no futuro. Então, essa diferença de tratamento tem origem, e a gente vê que a violência verbal, a violência simbólica, também promove tantos danos, ou às vezes até mais do que a violência física. E para ficar no exemplo do Kanté também, eu queria falar muito sobre isso. Ele fez uma partida espetacular ontem, como já fez várias vezes na temporada, mas os estereótipos, né? O Thiago levantou o ponto aí dos goleiros negros. Os jogadores negros, principalmente jogadores que são naturalizados, são africanos naturalizados europeus, ou que têm uma ascendência direta, são europeus, mas que têm uma ascendência direta, né? Um pai ou uma mãe ou uma família toda que veio de algum país da África, sofrem com esses estereótipos. O Kanté fez uma partida absurda ontem, ele criou os 2 gols do Chelsea, mas basta uma pesquisa rápida que você poucas vezes vai ver adjetivos como inteligente, criativo, cerebral para o Kanté. Você vai ver monstro, você vai ver de muito vigor, de muita capacidade física, está em todas as partes do campo, o que é uma verdade, mas essa limitação a esse tipo de elogio vem muito do estereótipo de que o negro, de maneira geral, não pode ser um jogador pensante, não pode ser um jogador inteligente, né? Ele é muito mais instintivo e físico. Então, esse estereótipo também é muito presente e muito comum no futebol. E aí, para finalizar de vez... Desculpa te interromper, só para complementar essa história do Kanté, hoje eu vi num site ou num blog um levantamento das 10 capas dos principais jornais europeus esportivos. Todos eles destacavam na capa a vitória do Chelsea. E apesar do Kanté ter sido claramente o melhor jogador da partida e até escolhido pela crítica como o melhor da partida, ele não estava em nenhuma dessas fotos de capa. É mais um elemento aí para complementar isso que você está falando. Exatamente. Eu estou falando sobre as pessoas que falaram sobre o Kanté. Tem as pessoas que nem falaram, né? Isso também é uma outra forma de analisar que acaba sendo complementar ao meu argumento. Mas para finalizar aqui, eu acho que agora para falar especificamente sobre o futebol brasileiro, embora isso também esteja em boa parte do mundo, e agora eu estou tratando o futebol mais como uma vítima, né? Sobre um espaço, uma área que sofre com algo que é geral no país. Então tem um levantamento do Instituto Sou da Paz e uma reportagem que foi exibida no Fantástico, também tem o podcast do Fantástico disponível, uma reportagem de setembro de 2020, né? Então é atual, em que 70% dos casos de assassinato, dos casos de homicídio no Brasil, em 11 estados, assim, é um estudo que analisou 11 estados, 70% desses casos não são resolvidos. Isso significa dizer que a cada 7 crimes, apenas 3 são resolvidos. E esses 3 que são resolvidos, geralmente são crimes que têm a prisão em flagrante ou que têm uma evidência muito grande, né? Assim, eu não gosto de citar esse tipo de violência. Eu não gosto de citar nenhum tipo de violência, mas, por exemplo, uma mulher que foi assassinada e o marido está foragido. Então, tem uma evidência muito grande, um suspeito muito forte daquele caso, né? Então, investiga-se pouco e mal no Brasil. E aí, se a gente parar para pensar, com o número de homicídios que a gente tem, que não são resolvidos, vamos imaginar no mundo do futebol, com um torcedor agredindo o outro, torcedor, enfim, agredindo o jogador, quebrando ônibus, botando pressão, botando dedo na cara de outras torcedoras, de treinador, de dirigente. Enfim, se o pior tipo de crime que a gente pode considerar que seja o homicídio, né, tirar a vida de outra pessoa de maneira violenta, tem esse número de resolução. Você imagina a violência que não causa letalidade, né? Que é apenas ali a ameaça, algum tipo de dano físico ou qualquer coisa que o valha. Então o futebol também é vítima disso, a gente precisa se reinventar enquanto país.
Mas é isso, acabei me alongando como sempre, mas vou passar pro Thiago, da minha parte é isso. E até semana que vem. Valeu! Gente, ainda temos muito o que melhorar, se é que alguma coisa melhorou, né? A gente vê também, tem alguns casos que ficaram impunes. Eu lembro aqui de um torcedor do Fluminense, Pedro Scudieri, conhecido como Scud, que foi agredido por outros torcedores em 2017, num jogo entre Fluminense e Portuguesa do Rio. E aí, agora em 2021, a justiça absolveu esses agressores, então que faziam parte de uma torcida organizada do Vasco, os agressores. Então, assim, às vezes essas coisas acabam ficando impunes e tudo vai seguindo e as pessoas esquecem e nada muda. Bom, vou terminar aqui o programa, mandar um abraço aqui para Mônica, para Mari. Contamos com a volta de vocês na semana que vem. Mandar um abraço para todos os ouvintes e vamos nessa. Bora, vamos nessa. Tchau, tchau. É isso, valeu, tchau, tchau.